doce Espírito Santo, te convidamos a silenciar todas as vozes que não seja a tua. Tu nos conhece por completo, Senhor. Deus, no nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti. Não queremos ser apenas mais um, Senhor, mas nós queremos a graça, sim, Deus, a graça de fazer a diferença onde quer que vamos. Como nós precisamos de Ti, Senhor, como nós precisamos da Tua presença, do Teu toque, da Tua palavra. Senhor, nos ensina a meditar na Tua palavra, nos ensina a Te amar, não por uma intenção. Nos ensine, Senhor, Deus, a se preocupar com o Teu coração e menos com os nossos interesses, com os nossos planejamentos. Não, Deus. Nos ensine, Senhor, a brilhar onde está escuro. Nos ensine, Senhor, a não apenas falar da Tua palavra, mas viver a Tua palavra. Nos ensine, Senhor, a sermos um em qualquer lugar, onde quer que o Senhor possa nos levar. Nos ensine, Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós nascemos com um propósito e nós queremos estar alinhados com a Tua vontade. Nós queremos estar alinhados com a Tua vontade. Deus, no nome de Jesus, vem crescendo cada vez mais dentro de nós. Deus, vem tirando de nós tudo que não Te agrada, tudo que está impedindo que o Senhor cresça mais e mais em nós, Senhor. Por favor, nós clamamos a Ti pela porta da graça, a graça, o favor não merecido, a graça que nós temos livre acesso a Ti. Deus, obrigado, Deus, porque através de Jesus na cruz nós temos livre acesso a Ti, e muitas vezes nós, Senhor, não vamos diretamente a Ti, Senhor, e achamos que somos bons o suficientes para resolvermos os problemas. Como é que pode, Senhor? Como é que pode? Colocamos nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Nós queremos, Senhor, crescer em Ti, não para ser visto pelas pessoas, mas nós queremos ter intimidade contigo, conhecer o Teu coração, saber quem Tu és, Senhor, saber mais e mais e mais sobre Ti, Senhor. Por favor, nós clamamos a Ti, Deus, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E nessa noite o Senhor falou muito ao meu coração, que eu deveria compartilhar uma palavra que fala de meditação na palavra de Deus. E é interessante que essa palavra não foi uma palavra que eu fiz, mas foi uma palavra que eu fui muito abençoado na EFOL. É uma palavra baseada e uma palavra ministrada pelo pastor Nilberto Andrade da EFOL. E eu achei tão forte. E começou, na verdade, a ampliar a minha visão sobre muitos aspectos, inclusive sobre a leitura da palavra. E nós não podemos desprezar a leitura da palavra. Nós podemos até ler bons livros, nós podemos até assistir boas ministrações, nós podemos até, na verdade, ler algo que nos edifique, mas nada substitui a palavra. Nada substitui a palavra. Sendo que às vezes tudo quer roubar, sabe, o nosso tempo a sós com Deus. Às vezes aparece cansaço, aparece dor de cabeça, às vezes aparece até programações. Às vezes a palavra é lida não mais como se fosse o livro da vida, o nosso manual de vida, mas ela é lida como se fosse algo comum, algo que não muda nossas vidas. E muitas vezes também ela é desprezada em uma gaveta, e Deus não criou, não permitiu que tivéssemos acesso a essa palavra para ser desprezada. Então o tema é meditação na palavra de Deus. E eu queria te convidar a abrir lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17.
Efésios 6:17. E é importante dizer que a meditação na palavra, ela é tão indispensável para nós, mas não apenas isso, ela é uma arma poderosa para as nossas vidas. Em Efésios 6:17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito. E o Espírito do homem, na verdade, é a faculdade que confirma serem as Escrituras a palavra de Deus. Isso só é possível, irmãos, para quem recebeu o Espírito Santo de Deus em seu espírito. Nós, quando somos batizados no Espírito Santo, é algo muito lindo que acontece. Nós recebemos um poder sobre nós, e esse poder de Deus sobre nós nos faz a experimentar coisas novas de Deus. Inclusive é manifestado através dos dons de língua, mas não apenas isso. E uma pessoa que nasceu de novo sabe que a palavra de Deus é verdadeira, e isso significa assimilar de Deus no seu espírito. Então, como nós vamos entender o que Deus pensa a nosso respeito? Eu estava compartilhando, eu estava viajando, e eu tive a oportunidade de falar sobre o meu testemunho com algumas pessoas. Eu estava falando que eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos, e uma das funções do pai é o quê? Afirmação, segurança, proteção. E eu não tive ninguém que poderia cumprir essas funções. E como é que tem sido cumpridas em mim? Através da palavra. A palavra, eu começo a ouvir, não o que as pessoas pensam ao meu respeito, mas o que Deus pensa a meu respeito. Na palavra, eu começo a ler e a renovar a minha mente, não aquilo, a visão limitada que eu tinha a meu respeito, mas o que Deus pensa a meu respeito. E muitas pessoas acham que a meditação é algo ligado a uma ginástica mental, ou sendo até mesmo algo místico, ou uma meditação transcendental. Outros acham que meditação deve ser um estudo analítico da palavra, ou um estudo ou método científico. Porém não é isso, é o processo que deve ser aprendido, diga comigo, aprendido e aperfeiçoado. Então é digerir, alimentar-se da palavra de Deus. É um processo espiritual, que você começa a ler a palavra, mas não lê por ler, mas começa na verdade a digerir, a alimentar, a trazer a palavra de Deus para dentro de si. E a ter comunhão com Deus. Quando nós fazemos isso, nós temos, diga comigo, comunhão com Deus. Mas é o primeiro, na verdade, a nossa primeira prioridade tem que ser um relacionamento com Deus. E hoje se fala muito, irmão, sobre se relacionar com Deus. Mas para se relacionar com Deus, nós temos que calar todas as vozes que não são de Deus. Os irmãos entendem que muitos aqui, ou em algum outro momento, é uma guerra na mente. Você pode estar aqui, você pode pensar, eita, e a conta que eu tenho para pagar amanhã? Como é que eu vou fazer para ir em tal lugar? E será que eu vou dar conta? Eita, amanhã eu tenho que estudar muito. Mas você está aqui aonde? Você veio cultuar o Senhor aqui. Então é necessário nós disciplinarmos a nossa mente. Sim, disciplinar. E dar atenção àquele que é merecedor. Por isso, muitas vezes, no nosso tempo a sós com Deus, é apenas um tempo a sós sem Deus. Porque os problemas tomam o lugar de Deus. As circunstâncias tomam o lugar de Deus. E não é que nós não temos que pedir algo a Deus e clamar pela graça de Deus. Não, irmãos.
mas é que isso não pode tomar o lugar de Deus em nós. Vocês estão entendendo? Isso não pode. E em toda a história da Bíblia, Deus sempre se mostrou um Deus pessoal, que sempre buscou um relacionamento com o homem, está próximo dele, desde Adão até nos dias de hoje. Deus sempre busca que tenhamos um relacionamento próximo com ele. E é interessante que um relacionamento próximo não é um relacionamento de ouvir falar, mas é de experimentar. E muitos não acreditam. Quantos já tiveram uma experiência tão profunda com Deus, algo específico que só sabia você e Deus te surpreendeu? Quem não teve, busque. Comece a se relacionar com Deus. Diz: Deus, eu estou aqui. Você não precisa falar bonito no seu devocional, mas você tem que falar aquilo que você está sentindo. A pastora Sara diz assim: e quando você não tem nada a falar, você segue com a oração do Pai Nosso e diga: pronto, hoje eu vou seguir esse roteiro. Pai Nosso que estás no céu, e começa a falar sobre isso. Mas sempre tem algo que nós temos para falar com Deus, sempre. Mas o que é meditação? Se fala muito de meditar, tem até algumas seitas que utilizam muito esse termo. Mas o que nós estamos utilizando não é essa forma. Eu estou passando para vocês aqui um método de devocional, de leitura da palavra, que não só existe esse, existe outros, mas esse tem funcionado para muitas pessoas. Mas você vai perguntar a Deus. Então, meditação é tomar os pensamentos de Deus e refletir sobre eles. Você não vai ler a palavra por ler, mas você vai ler e você vai pensar e refletir no que você está lendo. Também é a chave de um relacionamento íntimo com Deus, que deve ser desenvolvido, diga comigo, diariamente. E diariamente não é quando nós estamos com vontade, às vezes estamos sem nenhuma vontade. Isso acontece com você, comigo, ou só é com vocês, ou acontece com alguém? Às vezes os devocionais estamos cansados, irmãos, estamos sem vontade, mas nós não podemos agir pela alma, e muito menos pela carne. Mas temos que eu vou pelo Espírito, o Espírito tem que me dominar. Então vamos abrir lá em Salmos, no capítulo 1, que diz: bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios. Vamos pular logo para o 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Então, na verdade, é meditar na palavra, pensar na palavra, trazer a palavra de dentro para dentro de nós, de dia e de noite. Mas quantas vezes alguém possa até te perguntar: o que Deus falou contigo essa semana? Não sei. Ele fala sempre, né? Mas o que é que Ele está falando com você? O que Deus falou contigo no devocional de ontem? Você está meditando na sua leitura de ontem ou na de hoje, de manhã, você que teve... eu li, mas eu nem lembro mais o que li. Isso é meditar na palavra? Não, não é. Então, meditação é a revelação de primeira mão. Deus tem palavras específicas para cada um de nós, e não podemos depender apenas das pregações nos cultos, porque às vezes, irmãos, estamos muito rasos. Sabe o que é ser raso? Que você só vai ouvir Deus falar com alguém que está aqui na frente. Isso é ser raso. Se nós temos livre acesso a Deus, Deus pode falar, logicamente, com alguém que está ministrando aqui, que ministrou através das canções, através da palavra, mas não só isso. Deus fala no tempo a sós com Ele, quando há esse momento, no tempo a sós com Ele. E também na meditação,
acontece a famosa purificação da mente. Quantos de nós somos bombardeados todos os dias? E como é que somos purificados? Através da palavra dele. O diabo joga uma seta. Sai para lá, capeta. A palavra de Deus não diz isso não. O próprio Jesus, quando foi tentado pelo diabo, como foi que ele rebateu o diabo? Através da palavra. E o diabo conhece a palavra, mas não pratica. O diabo poderia tentar Jesus de outra forma, mas não, ele foi específico na palavra que ele conhecia. E qual foi a resposta de Jesus? Na palavra. Mas qual a importância da palavra de Deus? Então, partindo do princípio de Deus nos chamou primeiro para o relacionamento com Ele, é impossível que esse relacionamento exista sem a palavra dele. Então, nos dias que estamos vivenciando para frente, o crente tem que conhecer bem a palavra, porque virão os falsos profetas. Então vai ser muito fácil se desviar. E o que é que vai garantir que nós estamos no percurso certo? A palavra. E quando entendemos isso, saímos da condição de receber apenas alimento de segunda mão e engajarmos na dedicação do nosso coração a buscar a própria fonte. Nós não podemos se contentar em revelação, em alimento apenas de outras pessoas. Não é que não possa ter, mas a experiência que eu tive com Deus não serve para você. Você precisa ter suas próprias experiências com a palavra dele. E isso é muito sério. Aí você pode dizer, mas é tão legal a experiência que fulano dele. Pode até nos edificar o testemunho do próximo. Mas e as suas? Você acha que o que você conhece de Deus é suficiente? Irmãos, em si só, nós não somos bons suficientes em nada, sabe? Nós dependemos da graça dele. O que é que Deus tem te falado? Nada. Nada. Não fala nada ou você não escuta nada, porque você não está dando ouvidos à palavra dele. E meditação também é um planejamento diário de estar com Deus. A nossa grande dificuldade, sabe o que é? É porque nós não conseguimos ver Deus e tocar nele. Seria mais fácil. Eu confesso que seria mais fácil. Imagine dizer, Deus, veio me visitar hoje, Deus. Que bom. Entra aqui, Deus. Amor, vai preparar um cafezinho, que Deus está aqui. Tem que ser o melhor para ele. Nós não vivemos no tempo de Jesus, né? Hoje nós não conseguimos ver, mas hoje nós temos que ter, diga comigo, fé. Nós temos que crer no que não se vê. Isso é fé. E a construção de um altar íntimo com Deus. E eu confesso que meu altar com Deus tem que melhorar. Essa palavra é para mim também. Eu confesso que a qualidade com Deus tem que melhorar. Eu confesso que a profundidade com Deus, com a palavra, tem que melhorar. E é um desafio a prática. Diga comigo, é um desafio. Comer, nós temos que comer todos os dias. E por que devocional não tem que ser todos os dias? Imagine alguém muito especial chegando na sua casa e diz, hoje eu vim conversar com você. E você diz, hoje não, estou muito cansado. Eu imagino Deus com o coração triste, sabe? Ele tem expectativa em se relacionar conosco.
E vamos abrir em Tiago, no capítulo, primeiro capítulo, no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, o quê? Praticante. Diga comigo, eu preciso praticar mais a palavra. Ô, gente, nós temos que falar porque nós estamos num culto avivado, sabe? Vamos dizer com mais força, parece que nós estamos naqueles cultos de antigamente que tinha Não, nós somos uma igreja avivada, cheia do Espírito, amém? Então vamos dizer lá, eu preciso praticar mais a palavra. Sim, melhorou, muito bem. E é interessante, ele continua dizendo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece qual era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, vem a palavra perseverar. Perseverar fala de constância. Às vezes eu fico muito triste com pessoas que começam bem, gente. Eu conheço muitas pessoas que começaram muito bem, mas não permaneceram. E o nosso grande desafio não é apenas começar bem, porque imagine, está repreendido em nome de Jesus. Tem pessoas que foram muito usadas por Deus e estão no mundo comendo lavagem, lixo, sabe? E que leram a palavra, e que conhecem a palavra. Por isso que nós temos que orar, mas também nós temos que vigiar. Diga comigo, eu preciso vigiar mais. E continua dizendo, não sendo ouvintes negligentes, mas operoso praticante, que será bem-aventurado no que realizar. Então o Senhor espera que nós venhamos conhecer a palavra e sermos praticantes, operar bem a palavra. E esse é um grande desafio para todos nós. Uma pergunta, depois de tudo que falamos, onde está a palavra de Deus no seu coração? Quando nós não tivermos mais Bíblia, devido à perseguição, será que a palavra está bem gravada em nós? Podem até levar sua Bíblia, mas não vão levar aquilo que está dentro de você, que está gravado no teu coração. Mas vamos entender o que é necessário para meditar na palavra. Primeiro é necessário que ter um material. Então tem que ter uma Bíblia. Todos têm uma Bíblia. Quem não tiver, tem não. Gente, quem não tiver Bíblia hoje, você pode me procurar que eu vou arrumar a Bíblia para você. Logo, logo vamos providenciar a Bíblia. Se você tem celular, só é baixar a Bíblia. Não tem desculpa. Gente, hoje está tudo muito fácil. Está tão fácil e não valorizamos. A Bíblia não precisa ser de papel. Você não precisa andar com uma Bíblia enorme. Se você só abrir ali o celular, você está com a palavra. Muito fácil. Então separe uma Bíblia, um caderno, uma caneta. Se você tiver um livro de concordância e um dicionário da Bíblia, é muito importante para estudar a palavra. Então vende, o preço é acessível, não é caro. E caso não tenha, tem sabe o quê? Internet. Tem na internet. Olha como nós não temos desculpa. E é importante também escolher um local tranquilo, com boas condições. Gente, lá em Curitiba,
tinha um lugar que eu amava aquele lugar. Eu só queria ter um lugar daquele no meu quintal, que tinha um açude lindo, com uma cadeira de, sabe o quê? De balanço, com a natureza linda, com aquelas árvores. Então, todos os dias que eu estava lá, eu descia para aquele lugar. Quando você olhava assim a natureza, você dizia, uau, esse lugar, Deus já fala com você com aquele lugar. Lindo o lugar, lindo, lindo, lindo. Que ele já era um lugar reservado. E outra coisa também, temos que escolher trechos curtos para começarmos a meditar. É interessante que nesse método, geralmente você escolhe um capítulo. Você pode ler outros capítulos, mas você tem que meditar em cada capítulo. Por exemplo, hoje eu vou começar meditando no livro de Salmos, no capítulo 1. Então você vai ler todos os textos e depois você vai marcando aqueles que chamou mais sua atenção. É importante ler várias vezes. Vamos abrir lá em Isaías 34. Isaías 34, 16. Buscai o livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará. Nenhuma nem outra falhará. Porque a boca do Senhor o ordenou e o Espírito mesmo se ajuntará. Então, bem claro, temos que buscar o Senhor através da leitura da Bíblia. Sendo que é importante nós marcarmos até no relógio. Por que marcar? Para trazer uma disciplina na leitura. E depois nós vamos pensar durante o dia sobre o que foi meditado com aqueles capítulos. Então nós temos que usar mais um caderno à parte e meditar no que estamos lendo. A primeira coisa que nós temos que pensar, eu li, por exemplo, o primeiro capítulo de Salmos. Quando você lê, você vai ler e vai refletir, vai pensar assim, de todos esses versículos que eu li, você lê 1, 2, 3, 4, 5, aí diz assim, qual o versículo-chave? E o que é o versículo-chave? O versículo-chave seria um versículo que você escolheu, que resume todo o texto. Versículo-chave. Não, para mim, o versículo-chave desse texto é esse aqui. Aí você já anota lá qual o versículo-chave. Estão entendendo? Em seguida, você naquele capítulo, você vai procurar. E nesse capítulo, será que tem alguma promessa de Deus para mim? Aí você vai marcar. Versículo-chave tal. E esse versículo-chave, inclusive, você pode procurar se tem outros livros da Bíblia que tem versículos parecidos com aquele. E em seguida você vai dizer, promessa de Deus para mim. Então você já vai dizer qual a promessa que Deus fez para você no seu devocional de hoje. Ah, esse versículo 3, Deus falou muito comigo. É essa promessa que Ele tem para mim hoje. Aí você anota, promessa de Deus para mim. Em seguida, vem uma pergunta. E qual a condição para alcançar essa promessa? Esse é o ponto 3. E o que é necessário para alcançar a promessa? Deus te fez uma promessa. Isso vai lhe ajudar fazendo um plano de ação. Inclusive, eu ensino em administração um plano de ação. Muitas pessoas têm objetivos, mas sabe o que é que estão fazendo? Nada para alcançar. E ainda, tem gente que vai brigar com Deus. Deus, o Senhor me deu essa promessa, e nada se cumpriu. E você está fazendo o quê? Imagine que Deus falou com você, que você, na verdade, vai ser bem sucedido em uma área. Isso é promessa? É. E o que você está fazendo para alcançar? Você está estudando? Ah, eu não gosto de estudar. Depois começa a gostar, estudar pulso. É, gente, nós não podemos fazer só o que gostamos, não. Às vezes não gostamos. Tem coisas, por exemplo, que eu não gosto de estudar, mas que eu sou
obrigado, entre aspas, a estudar porque eu preciso daquele conteúdo. Só isso. E Deus sempre nos surpreende. Gente, como Deus nos surpreende. Eu queria contar um testemunho para vocês. Eu me inscrevi em um congresso de administração. Eu tinha ido ano passado. Aí esse ano eu enviei 2 artigos para ver se seria aprovado. Ele é um congresso nacional de administração. E quando eu enviei, eu disse assim, eu enviei de última hora, porque eu lembro que eu tinha feito com minha irmã há muito tempo, estava lá, meio desprezado, eu não tinha mexido mais nele. E o outro foi recente, aí eu enviei os 2. Aí interessante, sabe qual foi o que foi aprovado? O que eu tinha feito com minha irmã, que era sobre finanças pessoais. E interessante que finanças pessoais não era nem o meu segmento principal da administração, mas eu enviei. Então foi aprovado, foram aprovados também um artigo de 2 professores, estávamos nós 3 e o coordenador foi de lá. Tudo bem. Aí de repente, quando chegamos no aeroporto lá de São Paulo, o que acontece? Eu recebi uma mensagem que tinha enviado para o meu e-mail. E eu recebi uma mensagem, naquela mensagem dizia assim, o seu artigo está entre os 3 principais artigos do segmento que você enviou. Aquilo eu li de uma forma tão... Eu não dei nem muito crédito, eu estava pensando em outras coisas. Aí eu conversando com os professores, eu disse assim, olha, eu recebi essa mensagem. Aí eles disseram, que mensagem? Eu disse, essa mensagem que o artigo está entre os 3. Márcio, tu não vai se alegrar não? Eu disse, me alegrar? Tu estás entre os 3 do Brasil no segmento das melhores faculdades de administração, que tem conceito B, A, aquelas que é número 1 no ranking, tu estás entre os 3. Eu disse, amém. Então isso... Eu disse, amém, graças a Deus, isso foi Deus. Aí eles olharam para mim e disseram, tu tem que se animar muito, tu tem. Eu disse, amém. Porque eu percebi que na verdade isso aconteceu, não foram pelos nossos, nós nos esforçamos, juntou eu, minha irmã, inclusive Paulo também nos ajudou. Eu lembro que na época, isso fazia alguns anos, juntamos e fazemos. Mas sabe o que acontece? Quando estava pronto, eu não tinha nem expectativa. Eu estava certo que ia lá, participar do congresso e apresentar. Aí quando estava nos 3, irmãos, quando eu cheguei lá, que comecei, na verdade, a assistir os artigos, que eu vi as faculdades, FGV, Federal, de tal lugar, USP, Unicamp. Então, quando eu vi o nível das faculdades, eu disse, meu Deus, como Deus é surpreendente. Eu fiquei paralisado com o que Deus fez. Eu vi Deus no negócio, eu disse isso aos meus colegas, eles disseram, Márcio, mas foi esforço, e você disse, mas é Deus. Eu percebo, tinha uma colega nossa que o artigo dela estava muito bom. Ela fez o artigo da dissertação dela do mestrado, estava muito bom. Aí Deus pega o nosso artigo que estava bom, e coloca entre os 3 do Brasil. Eu digo, Deus é surpreendente. Deus já tinha falado comigo algumas coisas nesse respeito, e fazia tempo. Sabe aquelas promessas? Eu não sei se isso acontece com vocês, que Deus falou, e nós dizemos, amém, Senhor, obrigado, mas o tempo vai passando, vai acontecendo outras coisas, e você deixa lá, naquela prateleira, um dia acontece, Senhor. E Deus faz isso. Então Deus é um Deus que realiza sonhos, amém? Deus é um Deus que realiza promessas. Eu não sei quais são as promessas de Deus que você tem, eu não sei o que Deus tem falado com você, mas eu quero lhe dizer, que se Ele falou, custe o que custar, Ele vai cumprir, amém? Porque Deus sempre nos surpreende, sempre. Então nós temos que anotar as promessas de Deus, para não esquecer.
Que às vezes Deus nos faz promessas, e sabe o que é que fazemos? Desprezamos. Como eu comecei a desprezar, eu disse, tá bom. Aí eles disseram, se anima. E às vezes nós precisamos de algo para nos chacoalhar. E o próximo passo, daquele capítulo que nós estamos lendo, nós temos que separar quais são os atributos de Deus. Então, naquela leitura, quais são os atributos de Deus? Você pode passar, aí. Quais são os atributos de Deus? Então, quais são os atributos de Deus naquele texto que você está lendo? Deus é muito misericordioso. Aí você, graças a Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor é misericordioso. Nesse texto está falando que Deus, Ele é perfeito. Meu Deus, todo mundo falha, né, Senhor? E o Senhor não falha, porque o Senhor é, diga comigo, perfeito. Deus é santo. E nós temos que pegar os atributos de Deus e temos que verbalizar esses atributos. Temos que colocar em prática. Deus, se o Senhor é tão misericordioso, então o Senhor tem misericórdia de mim. Então nós temos que começar a trazer à existência. Eu gosto muito desse método da casa de oração, porque ora a palavra, não é isso? Coloque em prática a intercessão com a palavra. Senhor, na tua palavra diz isso, Senhor. E o Senhor nos surpreende, irmãos. Nós temos que conhecer. Então temos que anotar naquele texto quais são os atributos de Deus. Em seguida, nós vamos separar naquele capítulo ainda, qual a lição principal do texto. Deus, qual é a lição que o Senhor está trazendo nesses versículos principal? Não é aqui o versículo chave, é a lição geral de tudo que você leu, com suas palavras. Aí você vai colocar ali. É como se fosse um diário, né? Antigamente as mulheres tinham muito essa questão de diário, né? E tinha algumas que usavam, não sei o que, hoje aconteceu isso, eu fui na escola. Mas você pode fazer essa anotação diária, do sabe de quê? Do seu tempo a sós com Deus. E você pode reivindicar as promessas do Senhor, amém? Em seguida você vai dizer, pontuar os mandamentos de Deus. Naquele texto tem algum mandamento? Não. Tem alguma coisa que Deus está mandando que você faça? Então você vai escrever. O Senhor está pedindo para que eu venha orar tal horário durante tal período. Então Deus está mandando isso para você. Keila agora está no propósito de 27h30, né? Durante o período ela está vindo 7h30 orar aqui na igreja. Então Deus mandou ela fazer isso. Aí eu sempre digo assim a Deus. Eu digo assim, Deus, o Senhor sabe que o meu tempo de qualidade é à noite, Senhor. Irmãos, eu já tentei, incrível. Eu tentei fazer, sabe o quê? Meu devocional logo cedo, de 6h da manhã. Não fluiu nada. Nada. Me dava um sono tão grande. Eu não estava com sensibilidade espiritual para nada. Só pensava, na verdade, em dormir. Então, muito complicado. Aí, geralmente, à noite, o negócio flui muito comigo. Até quando eu estou tomando banho, eu nunca me esqueço. Eu solteiro, quando eu ia tomar banho, Deus fala muito comigo quando eu estou tomando banho. Aí minha mãe dizia assim, eu dizia, Márcio, estás demorando muito no banheiro. Eu dizia assim, mãe, Deus está falando comigo quando eu tomo banho. Ela disse, pois peça para Deus falar outra hora, porque senão a conta fica alta. E às vezes, aí nessa hora, Deus não sabe o que fala, mas quando eu estou tomando banho, que eu paro com aquela água quente, tem que ser água quente, se for fria. Não gosto de banho frio. Aí tem aí nesse período, que não é meu tempo de devocional, mas é um período que Deus fala comigo, viu, irmãos? E o próximo ponto é o versículo 7. Eu já tinha falado sobre isso, ponto 7, que você vai separar os versículos correlacionados àquele tema. Então vai pesquisar na Bíblia. Vocês estão entendendo que não é ler por ler? Você começa a ler a palavra, mas estudar a palavra.
separar o que Deus está falando com você, separar o versículo-chave e procurar outros versículos que têm a ver com aquele tema. E Mateus 4,4 diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu já estou finalizando. E o ponto 8 é a aplicação prática para a sua vida. Diante de tudo que você leu, o que você pode aplicar para a sua vida? Então, através desse modelo, você começa a colocar em prática tudo que você está lendo. Aí depois você volta e diz: será que você está praticando mesmo isso, isso e isso? Então não podemos perder tempo. Irmãos, esses dias eu estava lembrando sobre isso. Acho que foi o ano passado, não, tem uns 3 anos. Nós fomos para um congresso, foi pela faculdade também. Então eu fui com 2 professoras para esse congresso. Quando nós chegamos no aeroporto, um homem teve problema com as malas dele. E sabe o que aconteceu? Ele começou a falar um monte de coisa e dizer assim: tomara que esse avião caia. Aí eu nunca me esqueço. Aí tinha uma senhora que ela chegou assim e disse assim à comissária: ele vai em qual avião? Aí quando ela percebeu que era no dela, ela fez uma cara tão de desgosto. E eu na mesma hora comecei a orar, repreendendo, no nome de Jesus. E quando eu olhava para trás, que vi um homem, que eu também estava nesse voo, eu estava orando e repreendendo. Mas quando nós oramos, nós tomamos posse da palavra: o Senhor está comigo, nenhum mal sucederá. E nós temos que colocar isso mais em prática nas palavras. Às vezes é necessário passarmos pelos apertos para entendermos. Talvez você não está entendendo o que você está passando. Quem está passando pelos apertos? Levanta a mão. Irmãos, pois agradeça muito a Deus. Está difícil. Agradeça. Que legal que você está passando pelos apertos bons. Esses apertos Deus está te ensinando. Diga comigo, me ensinando. Mas talvez você diga assim: eu não estou entendendo. Vai orar mais para entender. Mas Deus está te ensinando com esse aperto que você está passando. Amém? Mas conforme todos os resultados de uma meditação correta, o que é que nós entendemos sobre isso? Primeiramente, quando nós temos uma meditação correta, nós somos purificados, o nosso coração é purificado. Então, às vezes, tem coisas ruins no nosso coração. Acontece com vocês. Às vezes eu digo: Espírito Santo, eu não sabia que eu tinha isso. Eu ainda tenho isso no meu coração, Espírito Santo. Então me ajuda. E a palavra vai limpando, irmãos. Vai tirando sujeira, vai tirando ruindade, vai tirando tudo. É uma água que faz uma faxina no nosso coração. Como é boa a palavra. E diz mais: força espiritual é o poder da palavra, confiança através da palavra, de pedir algo a Deus, sabendo que Ele o fará. Eu gostei muito desse ponto. Pedir algo a Deus e saber que Ele fará. Você sabia que tem oração, que ela é feita tão incrédula, que você diz assim: Senhor, minha família vai se converter um dia, eu sei, Senhor. E está sem acreditar no coração. Isso é uma oração incrédula. Mas a nossa oração tem que ter certeza que vai acontecer, como diz João 15:7. Senhor, obrigado, Senhor, porque minha família vai se converter toda. Então você começa a trazer a existência. Também vem o entendimento, uma sabedoria. Meu Deus, que livros que traz uma sabedoria. Próximo ponto, nos ensina para não sermos envergonhados, capacidade para entender os pensamentos de Deus, ou o que Ele tem traçado para nós. Por que o que Ele tem traçado para nós? Você sabia que a palavra é o nosso manual? Eu sempre digo, se você quer ser feliz, leia a palavra e coloque ela em prática, porque é o nosso manual de vida. Nós temos que conhecer o que nós podemos e não fazer, através da palavra. Outra coisa, entendimento do caráter de Deus
Então nós, na verdade, vamos enxergar Deus da forma correta. Quantas pessoas estavam com raiva de Deus? E através da palavra, Deus trouxe uma revelação de quem Ele era. Vocês já foram constrangidos por Deus? Eu já fiquei com vergonha de Deus, irmãos. Eu estava pensando algo, na mesma hora Deus me constrangeu de uma forma que eu disse: Deus, me perdoe, Senhor. E também através da meditação da palavra, traz uma estabilidade espiritual. Você não fica entre altos e baixos, mas você fica firme porque você conhece a palavra. E também, através da palavra, acontecem os frutos no tempo certo. E a vida começa a ser bem-sucedida e próspera. E Deus vai começar a trazer vitória, sabem o quê? Diga comigo, as fraquezas. Vocês têm fraquezas? Gente, nós não somos perfeitos. Todo mundo tem ponto forte e tem ponto fraco. Todos nós temos fragilidades, mas quando nós permitimos, as fragilidades são controladas pelo Espírito. E o Senhor começa a transformar a fragilidade, sabe o quê? Em força. Ele tira aquilo que é frágil, mas aquilo que é forte. E é assim que o Senhor faz com a palavra. Amém? Então eu queria te convidar a ficar de pé, no nome de Jesus. Dê uma esticada. Se estique. E nós vamos orar para que o nosso prazer esteja no meditar de dia e noite na palavra de Deus. De dia e noite. Nós cantamos isso, mas às vezes as nossas músicas não estão sendo verdadeiras diante de Deus. Sabe? Nós cantamos muitas coisas que precisamos viver. Nós falamos muitas coisas que não vivemos. E nós vamos pedir perdão a Deus. Quantos querem se consertar nessa noite com Deus? Então essa noite é uma noite de conserto, sabe? Mas nós temos que querer. Então eu te convido aí no seu lugar, feche seus olhos. Eu queria que você nesse momento orasse por você mesmo. E você com sua fala, você vai se comprometer com Deus a começar a meditar na palavra dele. Talvez você não utilize esse método, mas você utilize uma outra forma, mas que você medite. Você comece a pensar na palavra, você começa a praticar, você começa a colocar em prática, e eu também, tudo que nós estamos lendo, como nós precisamos. Então eu te convido aí no seu lugar, você vai se comprometer com Deus, a meditar mais na palavra. Meditar mais na palavra. Meditar na palavra. Você vai dizer a Deus. Nesse momento você não vai receber uma oração específica, mas você vai falar especificamente para Ele. Nesse momento você não vai se comprometer com coisas. Mas eu não estou satisfeito. Não, eu não estou satisfeito. Eu sei que eu tenho que ter mais. Eu sei que eu tenho que conhecer mais o coração de Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: Deus é injusto, porque Deus não fez o que eu queria.